Hoje começa a primavera e com ela chegam também as conhecidas alergias primaveris. As doenças alérgicas afetam em Portugal 1 em cada 4 pessoas. Começam na infância, mas continuam por toda a vida. Importa, por isso, diagnosticar, tratar, mas também prevenir as crises na mudança de estação. É o tema para a conversa com o Dr. Bianchi de Aguiar, pediatra do Serviço de Atendimento Pediátrico do Hospital de Santa Maria do Porto. Muito boa tarde, Sr. Doutor. Boa tarde, como está? É um prazer estar aqui. De hoje. Agradeço o convite e, em nome do Hospital Santa Maria, também quero dizer que temos a especialidade da pediatria e da imunoalergologia, que infelizmente não pode vir, mas que ocupei esse cargo. Exatamente, e por isso está cá para nos falar sobre este tema, sobre as doenças alérgicas que têm vindo a aumentar nos países industrializados. Sim, cada vez mais nos países industrializados e não só porque todo mundo hoje a alergia afeta com a civilização. É uma doença não só da industrialização, mas da civilização. Mas não haja dúvida nenhuma que a industrialização através da poluição é realmente aquilo que tem mais contribuído para o aumento das alergias. E, na realidade, nós hoje temos um número de alérgicos muito grandes. Nas áreas urbanas há um maior número de doentes, os problemas respiratórios agravam-se? Eu penso que nas áreas urbanas há uma maior facilidade de diagnóstico da doença, porque a doença alérgica sempre existiu, é uma doença que sempre fez parte do homem, é uma modificação imunológica da resposta do organismo em relação a um agressor não bacteriano ou não vírico, e na consequência disso é o reconhecimento dos alergénios pelo organismo de uma forma errada. O que acontece é que nas grandes cidades é evidente que se concentram hoje os grandes poluentes, estamos a falar do dióxido de carbono, estamos a falar do ozono, estamos a falar do fumo do gasóleo, os resíduos fabris, associados a substâncias palagénicas que cada vez mais, como nas cidades, os espaços verdes facilitam o aparecimento das árvores. Nesta época da primavera, que infelizmente não é hoje que começa, porque o ano bissexto começou ontem, dizendo que nós estávamos aqui precisamente nesse dia, aumentam muito. É uma patologia que realmente está ligada e está numa evolução constante, quer no diagnóstico, quer no tratamento. O facto de não se poder ou não considerar uma doença social as alergias é uma doença da sociedade. Social implicava que a saúde reconhecesse esta doença como tal e privilegiasse no tratamento, quer o diagnóstico. Não acontece, mas é por motivos diferentes daqueles que nós fazemos. De qualquer forma, a alergia, nesta altura do ano, sofre um implemento. Tem um implemento porque é uma época de polinização. Sim. Mas este ano será mais grave, Sr. Doutor, porque fala-se, aliás, associa-se às alergias primaveris ao facto do inverno ter sido frio e seco e muitos especialistas dizem que a falta da chuva fez com que não houvesse o tal efeito de lavagem da atmosfera e que por isso vão existir muitos fungos e pólenes a circular no ar. Espera-se uma primavera difícil e complicada para os alérgicos? Eu acho que sim, mas nós estamos em Portugal aqui com um problema atmosférico que tem mudado ao longo dos anos o chamado calendário polínico, que é a altura do ano em que as várias plantas que produzem pólenes fazem a sua polinização. É evidente que nós hoje temos primavera desde algum tempo. Se andar por aí pelas estradas, vê que as árvores estão em floração. Por exemplo, esta semana é a semana do ano em que há o maior choque polínico em Portugal. Temos a Liga Portuguesa dos microbianos, temos a Sociedade Portuguesa de Imunoalergologia, qualquer um deles disponibilizando calendários polagénicos, porque nem todas as plantas têm o mesmo ciclo de fertilização. No fundo, a polagenização é a fertilização. Neste ano, o que é que acontece? É que muito mais cedo começou a polinização. Claro. E, cada vez mais tarde, vai acabar a polinização por duas razões. Uma é interessante, o ambiente hoje cada vez está mais poluído com dióxido de carbono.
E as árvores têm uma função, têm uma função de fazer o retorno, isto para ser perceptível, a função clorofilina, que é fazer o retorno do dióxido de carbono em oxigênio. E isto foi muito recentemente associado às alergias, na medida em que, com este ciclo de oxigenação do ambiente pelas árvores, o tempo de polinização aumentou. E foi finalmente demonstrado há pouco tempo que o número de pólenes por metro cúbico, que é que normalmente se utiliza como índice polínico, duplicou para a maior parte das árvores que estão nas grandes cidades e que existem. Portanto, isto estragou, digamos assim, não completamente, estragou o ano polínico, porque o calendário da polinização hoje aumentou o tempo. Portanto, é de esperar que este ano nós possamos ter um tempo de polinização muito maior. Quer dizer, as alergias, as chamadas alergias dos fenos, que é o mais comum das alergias respiratórias causadas pelos pólenes, já começou a notar-se desde há algum tempo. Houve um ano com um ritmo de virulência maior, porque estou falando da seca, porque as poeiras em suspensão antes da polinização eram os transportadores de doenças de vírus, que este ano tivemos bastante, a gripe não foi tão acentuada como nos outros anos, e neste momento começamos realmente com a doença polínica, que é aquilo que nos vai ocupar agora, digamos assim, pediatras, imunoalergologistas e todas as pessoas. O doutor tem notado um aumento de doentes? As pessoas andam com mais queixas e este ano mais cedo? Isto aqui há duas coisas engraçadas em relação às alergias. Hoje a alergia já é do senso comum e o tratamento da alergia empírico ou caseiro já é, toda a gente conhece um antialérgico, toda a gente conhece um descongestionante nasal. Portanto, se vamos falar da febre dos fenos, há muita automedicação que tem realmente os efeitos curativos, porque esta doença é sazonal e nem toda a gente é alérgica a todos os pólenes de todas as árvores. Portanto, o que acontece é que uma pessoa tem uma rinite alérgica sazonal, faz aquilo durante umas semanas, faz o tratamento e no fim do tratamento age. Está claro que estas doenças normalmente não coabitam sozinhas. Muitas vezes descem e vêm apanhar o aparelho respiratório inferior e nessa altura começamos a ter as crises de bronquites asmáticas, sobretudo as pessoas com hipersensibilidade pulmonar, as pessoas que têm asma bronquial, e nessa altura começamos a ter as chamadas pieiras das alergias. Exatamente. Por isso é muito importante, Sr. Doutor, prevenir. Não é? É muito importante. Prevenir estas crises que podem surgir com esta mudança da estação. É sem dúvida nenhuma. E sem dúvida nenhuma que hoje temos que ter em atenção a prevenção da alergia, que são lugares comuns das famílias e que nem sempre são muito sistematizadas. Nós, basicamente, temos três zonas do organismo sensíveis à alergia. Maior, menor a pele, as alergias de contacto. Temos as alergias inaladas e temos as alergias alimentares. É óbvio que, neste momento, estamos aqui a falar de alergias dos inalantes. O que é que acontece? Nós temos alergénios e tóxicos dentro de nossas casas, fora das nossas casas. E uma das coisas que é importante, e as pessoas nem sempre se apercebem, é que dentro de nossa casa estão muitos alergénios, ao qual a criança reage. E muitas vezes as pessoas não valorizam. O mais importante é o ácaro do pó, sem dúvida nenhuma, que é o inimigo número 1 das crianças. Mas temos os animais domésticos. Portanto, a alergia ao pelo e ao cão, sabe que é uma universal, não é? Quer dizer, até já há gatos com raças que não são alergénicas, que custam uma fortuna em Portugal, viram anunciados aqui há pouco tempo, e é verdade que o ser humano cada vez mais é agredido. Tem as plantas em casa, tem o pó da casa, tem o tabagismo, o fumo, é um irritante respiratório muito grande para a criança. O tabagismo, os fogões de sal. Portanto, dentro da própria casa existem muitos alergénios. E o que é que acontece? Agora, na primavera, quando as pessoas resolvem arejar a casa abrindo as janelas, além dos alergénios domésticos, tem os alergénios ambientais que entram, sobretudo o pó e os pólenes. Claro. Então, que conselhos é que pode deixar? Olha, eu posso deixar uma coisa, quer dizer, eu também não digo não arejem a casa, porque acho que
na realidade, a renovação do ar dentro das residências é fundamental. Mas escolher, por exemplo, horas de arejamento de casa diferentes das horas diurnas, onde o vento é mais frequente, onde as variações, a temperatura é mais elevada e as poeiras estão mais em suspensão. A Por umidade exemplo, de manhã cedo, é verdade que a quantidade de pólen na atmosfera é menor? é menor de manhã cedo. E quando diz manhã cedo, não é o manhã cedo para muitas pessoas, quer dizer, o manhã cedo é o nascer do sol, não é? Estamos a falar numa hora depois do nascer do sol, porque depois do nascer do sol, realmente o mundo entra em turbilhão, não é? As pessoas começam-se a mexer, os carros começam a andar, as pessoas vão para os seus empregos, isso, portanto, têm, na realidade, é a hora precoce para fazer, ou a hora tardia. Portanto, é sempre prevenir esse tipo de situações, porque se realmente em casa, que é um sítio onde a pessoa passa nos países mais desenvolvidos, ao contrário daqui que ainda passamos um bocado de tempo cá fora, mas nos países mais desenvolvidos, já 80% das pessoas são domésticas, portanto, passam 80% do tempo em casa livre. E realmente o ambiente caseiro hoje, e sempre foi assim, mas hoje sabe-se que é um forte facilitador do aparecimento das alergias. Sim, para além destas medidas e atitudes que devemos ter, é necessário medicação preventiva, é necessário para quem tem alergias fortes e crises alérgicas igualmente fortes, fazer vacinação, pelo menos um mês antes da época, para prevenir as tais crises. O que é que aconselha? Isto é assim. A medicação inconsequente não é propriamente a melhor maneira de resolver a alergia, porque o tratamento da alergia, tirando a imunoterapia específica, que está reservada às pessoas que têm doenças, em que há uma reação sistémica, onde a imunoglobulina está aumentada e é especificamente uma imunoglobulina que aparece quando da alergia, portanto, o tratamento é feito no sentido de diminuir a sintomatologia que causam estas doenças. É evidente que, e tanto talvez na criança também, mas o adulto, há profilaxias, mas por vacinação. Vacinação que cada vez mais vai assumir esta parte da terapêutica, na medida em que a evolução do conhecimento dos alergénios, das áreas, como lhe disse, das fases polínicas e dos testes de sensibilidade aos alergénios, cada vez mais as vacinas viram-se numa especificidade para determinadas alergias. Isto é um tratamento que é preventivo para as pessoas que têm a doença alérgica. Claro. Porque um ser normal, qualquer um de nós, tem que ter alergia, porque se entrar numa sala que acabou de ser invernizada ou se entrar num sítio onde tem diluente, de certeza que espirra, de certeza que fica com o nariz a correr e tem todos os sinais normais de uma alergia e que não é uma doença. O que acontece nestas fases polínicas e sobretudo nas alergias sazonais é que a pessoa faz o tratamento nas alturas em que tem a doença. E isso é importante, que no aparecimento dos primeiros sinais seja feito o tratamento. E depois há outra coisa que é importante, é o aconselhamento dos pais ou os pais terem a noção que o seu filho padece ou está a apresentar os sinais de alergia, que isso é importante. É importante e que muitas vezes são confundidos com sinais de constipação, não é? Não, Nem é, sempre. Nem sempre. Sabe? A alergia, por exemplo, está muitas vezes ligada ao espirro. Espirraste, olha, apanhaste uma corrente de ar. Muitas vezes não. Por exemplo, uma criança que tem olheiras com uma dupla prega, muitas vezes são crianças que manifestam um sinal completamente indireto de alergia. Que é importante que as pessoas, às vezes, olhem para um filho que tem o nariz muito entupido, que ressona de noite porque tem o nariz tapado, tem os olhos congestionados, preveem ou premonizam o aparecimento de uma alergia. E hoje as alergias são facilmente diagnosticadas, e até porque hoje com os testes que se fazem, as análises que se fazem, e os testes são importantes, os testes cutâneos são importantes na suspeita de alergia, até porque hoje já não há um estabelecimento de uma idade padrão para se fazerem os testes. Hoje os testes já se podem fazer e sabe-se que desde que a criança reage à histamina podem-se fazer os testes em qualquer altura e a positividade desses testes é bom. Agora, é complicado porque o número de substâncias e de plantas polagénicas é brutal, são centenas. E uma pessoa não pode nem fazer testes para essas todas, nem nada. Mas realmente nós aqui no país dividimos o país e se vir,
quer a Sociedade Portuguesa de Doenças Imunoalérgicas, quer o LAP, o LPA, têm calendários polínicos que publicam todas as semanas nos seus sites. Exatamente. E não só esse, até hoje já alguns boletins meteorológicos publicam-nos, portanto... E que toda a gente pode consultar, Como está na internet. toda a gente pode, por exemplo, o Spike, que é www.spike.pt, está Sim, disponível senhor. todo o Está ano. disponível Os todo doentes o ano, alérgicos tem o podem calendário. consultar Tem o uma boletim coisa clínico. interessantíssima aqui no Spike que tem publicado, que é boa saúde e boa comida. Que hoje a alergia alimentar começa a ser também uma coisa complicada. E aproveito só para dizer que no site tem inúmeras receitas de substituição de pessoas que têm Conselhos e dicas para quem sofre das alergias. É importante porque a sociedade hoje começa a assumir a alergia como uma coisa que na realidade as pessoas convivem. E a informação, a capacidade hoje, através da internet, através da comunicação social, é muito importante. Agora, também é um risco às vezes, porque uma pessoa quando faz este tipo de situações, às vezes esquece que uma situação destas pode repentinamente virar num quadro de falta de ar grave, por um edema agudo da clota ou por uma crise de bronquite aguda e realmente para isso é que exigem os serviços de atendimento permanente. Claro. É que na realidade São casos que as pessoas exigem não podem tratamento deixar que uma atempado. criança sofra de sintomas até tal ponto que vão recorrer a alguém Claro. já em outra situação. E para evitar as consequências. Ficam aqui então as indicações e os conselhos. Doutor Bianchi, vamos ter que terminar por aqui a nossa conversa. Não. O tema não se esgota aqui, muito mais haveria para dizer, mas infelizmente não temos mais tempo. Nem longe, nem Por isso, perto, doutor, mas realmente agradeço há a uma sua evolução presença. bastante grande e na realidade é positivo aquilo que se tem feito e deixo o site da Sociedade Portuguesa, que é bastante interessante e muito informativo. Para consultar, quem quiser, pode então ir a Obrigado pela www.spike.pt obter E mais obrigado. informações sobre este assunto. Doutor Bianchi de Aguiar, mais uma vez, muito obrigada pela sua vinda ao consultório de hoje. Foi um prazer enorme. Muitíssimo tê-lo aqui connosco. obrigado e agradeço a oportunidade, espero não ter dito, sobretudo não deu muito tempo, mas foi suficiente. Muito para podermos obrigada conversar pelos seus bocadinho. Muito obrigado, esclarecimentos sobre este tema.